Então, uma boa noite a todos. É chegado o momento de darmos início ao nosso estudo do livro Terra, um Mundo de Regeneração e Você. Nós continuamos analisando o capítulo 2 do livro. Hoje nós iremos para uma terceira parte, que é o capítulo que se refere à grande transição. E, como sempre de hábito, vamos aqui iniciar com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Comentários de Emmanuel às Cartas Universais e ao Apocalipse, hoje estaremos analisando apenas um breve trecho referente à primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Diante de quaisquer desequilíbrios ou entraves que te venham a surpreender na estrada terrestre, molha a tua palavra no bálsamo da compaixão, a fim de que te desincumbas dignamente do bem que te cabe cumprir. Então vamos aqui fazer algumas reflexões em cima desse comentário de Emmanuel, né? Emmanuel nos chama a atenção ao estado de vigilância, de consciência desperta, que devemos estar em qualquer lugar, qualquer hora. E por isso ele começa dizendo assim: diante de quaisquer desequilíbrios ou entraves. Ora, nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, aonde com muita frequência nós topamos com situações adversas, desequilibrantes, e que nos surpreendem ao longo do dia a dia. Mas é exatamente diante dessas situações que a recomendação de Emmanuel aqui se aplica com mais necessidade. Porque aí ele nos diz: molha a tua palavra no bálsamo da compaixão. Ora, ter essa atitude aonde os valores interiores que possuímos são os determinantes da nossa forma de agir, exige essa atenção, esse estado de despertamento espiritual, para não reagirmos segundo as circunstâncias ou as pessoas. Topamos com algo que nos desagrada e que nos surpreende. Ter a atitude do olhar de compaixão, de piedade, exige por base a condição atenta de vigilância e consciência desperta. E prosseguindo, Emmanuel diz: a fim de que te desincumbas dignamente do bem que te cabe cumprir. Estabelecer na ação que tomamos, em frente a qualquer situação ou circunstância, a vivência da nossa vontade ativa é que nos possibilita cumprir dignamente a atitude espiritualizante e renovadora que as leis divinas esperam de cada um de nós. Então, vamos analisar agora alguns tópicos do capítulo 2 do livro Terra, um Mundo de Regeneração e Você. Lembramos que os estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube. A Grande Transição, terceira parte, posteriormente também ficará disponibilizado
no canal. Vamos então para o primeiro texto de análise. Na mente do ser encontra-se a chave para que seja operada grande mudança. Quando se tem domínio sobre ela, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar a palavras corretas e a atos dignos. Então vamos refletir aqui nesse primeiro parágrafo separado para o estudo dessa noite. Primeiro, a consciência de que na nossa mente é que se encontra a chave para que seja operada a grande mudança. Quando se tem domínio sobre a mente, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante. Isso é assim. Claro que a grande transição envolve toda a humanidade. Mas o que nós somos chamados a ter atenção é com o nosso mundo íntimo. É com o domínio e o controle dos nossos pensamentos, estabelecendo uma linha de harmonia com as leis divinas. E nós iremos ver ao longo do estudo dessa noite que a atenção e o cuidado da espiritualidade é no sentido de que nós percebamos esses graves sinais desse período de transição como um enfoque voltado à aquisição de virtudes, ao burilamento íntimo, à conquista de valores espirituais. E não para nos atormentarmos em preocupações ou em ansiedades sobre o que vai ou não vai acontecer. O objetivo maior desses sinais é despertar-nos para o trabalho de retificações íntimas, dando lugar a palavras corretas e a atos dignos. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. Então é isso que a espiritualidade espera de cada um de nós. O trabalho pessoal e interior que realizemos na direção do aprimoramento íntimo, do equilíbrio moral, a fim de que, a partir de nós, renovados e harmonizados com as leis divinas, geremos indiretamente um campo de influência e de incentivo para que outros também façam o mesmo. Não é necessário que o turbilhão de sofrimentos gerais o sensibilize. Face à aquisição de conhecimento espiritual que nos é propiciado pela doutrina espírita, nós podemos e devemos antecipar esforços sem a necessidade que diretamente sejamos atingidos por certa cota de sofrimento e que tem envolvido a humanidade em todo esse período de transição. Cada um deve escutar a própria consciência e se perguntar: estou realizando todos os esforços possíveis para contribuir eficazmente
com os espíritos que operam em favor da grande transição, realizando todo o bem que posso no limite de minhas forças ou não. Aqui nos é proposto um ponto de autorreflexão. Diante desse assunto, que já vemos tratando aí há algumas semanas, e perante o que vamos percebendo pelo olhar espiritual, né, pelo ponto de vista espiritual da doutrina, diante disso, temos feito o esforço possível nesse trabalho de burilamento íntimo? Estamos realizando todo o bem que podemos no limite de nossas forças? É esse ponto que aqui é colocado para a nossa reflexão. A nossa consciência dará a resposta. Se você estiver fazendo tudo o que pode, a sua consciência estará tranquila. Caso contrário, alertará para que comece a fazer algo mais. Por isso, ausculte a sua consciência de forma autêntica, sem subterfúgios, sem desculpas. E haja. E tome a iniciativa concreta. Então, é esse o ponto de resposta eficaz que podemos encontrar dentro de nós mesmos, na medida que refletirmos sobre a intensidade e a qualidade desse nosso esforço de vivência do bem, de aproveitamento de todas as oportunidades que no dia a dia recebemos para a prática do amor e da caridade. Reflitamos bem sobre tudo isso, porque para realizar aquilo que realmente podemos em favor da grande transição, porque se trata de compromisso individual, que cada um de nós assumiu. Não é por acaso que estamos reencarnados nestes tempos de transição, sob a luz do Consolador prometido por Jesus. Então, estamos reencarnados num período especial da Terra. E mais ainda, na pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho. A terra destinada à intensificação da divulgação do Consolador prometido. Então, pensemos bem sobre isso. Há questões em nosso íntimo que nos têm chamado a uma superação, a uma aquisição de virtudes. Atendamos conscientemente pela importância singular desse momento que estamos vivendo na Terra. Meditemos na resposta da questão 42 do Livro dos Espíritos. Para agradar Deus e segurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta dos Espíritos a essa questão 42. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado
o bem. Então, essa é uma das questões muito significativas do Livro dos Espíritos. A questão 42. É preciso não apenas não praticar o mal, mas de praticar o bem no limite de nossas forças. E por uma razão especial. Responderemos perante a nossa consciência por todo o mal que haja resultado de não termos feito o bem que poderíamos ter feito. Nós lembramos agora rapidamente aqueles que tenham assistido aquele filme de Steven Spielberg, A Lista de Schindler, final do filme, aonde o personagem principal, que era um engenheiro dono de uma fábrica e que utilizou-se dessa fábrica para salvar centenas, milhares de judeus do Holocausto, no final do filme transmite, para todos nós, é um filme baseado em fatos reais, o fato de que ele ainda não se sentia bem, porque poderia ter salvo mais alguns, mesmo tendo vivenciado um ato de extrema caridade e devoção ao próximo. Mas a lembrança aqui, a referência ao filme, é só para acentuar em nós mesmos essa questão de cobrança íntima sobre o que nós podemos fazer de bem e temos, de alguma forma, adiado ou deixado para depois. Ao realizarmos o bem com alegria e felicidade, no limite de nossas forças, um contentamento surge espontâneo dentro de nós. E podemos repassá-lo pelas nossas palavras, seja na tribuna espírita, seja no atendimento fraterno, no serviço assistencial, ou em outra atividade do centro espírita em que estejamos vinculados. Então, a vivência da caridade no limite das nossas forças vai nos dar um estado de bem-estar íntimo, de consciência de dever cumprido, que se exterioriza no que nós falamos, no que nós vivenciamos e, sobretudo, nas atividades espíritas que exerçamos. Então, essa é uma consequência natural. A grande transição prossegue. E porque se faz necessária, a única alternativa é examinar-lhe a maneira como se apresenta e cooperar para que as sombras que se adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. Analisemos aqui um pouco mais. A grande transição prossegue, não há dúvida. O estágio de progresso que a humanidade chegou em termos de tecnologia e de intelectualidade alcançou níveis nos quais o progresso moral ficou eclipsado, provocando, nesse período de transição em que vivemos, como já dizia o Fritjof Capra no livro Tal da Física, a humanidade, isso ele já dizia a nós nos anos 80, caminha
ou para a bomba, ou para o Buda, ou a humanidade entraria numa fase de despertamento espiritual, simbolizado na expressão Buda, ou para a autodestruição, simbolizada na bomba. Mas sabemos, pelos objetivos superiores da programação para a Terra, da participação cada vez mais ativa dos espíritos benfeitores para o êxito espiritual, moral dessa fase de transição, a perspectiva boa e positiva pode e deve ser bem alimentada e nutrida em nós. Mas voltando aqui ao texto, a única alternativa é examinar-lhe a maneira como se apresenta e cooperar para que as sombras que se adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. Ora, o Espiritismo é o sol da imortalidade, como já nos diz Emmanuel, numa das mensagens da coleção Fonte Viva. Então, na medida em que nós estamos no esforço de vivência da doutrina luz em nosso íntimo, e com isso estimulamos, através de uma influência sutil, magnética, a outros, nós estaremos intensificando essa luz revelada através da mediunidade, essa luz proveniente do sol da imortalidade, definitivamente provada através da comunicação com o mundo invisível, entre outras. Mas prossigamos. Todos os acontecimentos que estamos presenciando, por mais dolorosos que sejam, vão resultar na melhoria de todo o planeta e da humanidade que o habita, cessando definitivamente o sofrimento na Terra. Então, é nessa diretriz que o estudo desse livro, Terra, um Mundo de Regeneração e Você, vai nos conduzindo. Todos os acontecimentos que estamos presenciando, por mais dolorosos que sejam, resultarão na melhoria do planeta e da humanidade. Não tenhamos quaisquer dúvidas. O objetivo principal das leis divinas há de ser alcançado, que é a perfeição e a felicidade de todos os filhos de Deus. Por mais complicada, por mais difíceis que estejam as situações na Terra atual, há uma diretriz superior, imperceptível a nós, em termos normais, que irá e está conduzindo esses acontecimentos para a harmonia com as leis divinas em futuro breve. Chegamos assim ao término dos comentários do estudo dessa noite. Agradecemos muito àqueles que venham a nos acompanhar, que estejam nos acompanhando também. Se possível, compartilhem essas informações. Esse estudo depois estará disponibilizado em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo estudo, que é no domingo, com a psicologia de Joana de Ângeles,
Uma boa noite a todos. Até mais.